Irmãos, esse é o nosso canal Farol e Natureza. O canal onde você vai aprender sobre batalha espiritual, sobre cura e libertação. Irmãos, Jesus veio para desfazer todas as obras das trevas. Lembrando, irmãos, que a nossa base é o Evangelho de Jesus. Jesus é aquele que nos livra de todo o mal, que perdoa os nossos pecados e que nos purifica de todo o mal. Os nossos estudos, irmãos, estarão baseados em Efésios 6, versículo 12, que diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas são contra as hostes espirituais da maldade que permeiam na nossa vida. Quer dizer, da influência que o mundo espiritual tem sobre a nossa vida. A Bíblia nos ensina, irmãos, que o homem pode ser crédulo ou incrédulo, mas de duas coisas ele não pode fugir. Todos nós um dia morreremos e da influência do mundo espiritual, crendo ou não crendo, nós somos influenciados por isso, entendeu? E nessa série, irmãos, de programa, nessas séries de estudos, você vai aprender sobre cura e libertação. Porque, irmãos, o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo natural. O mundo espiritual, ele existe milhões e milhões de anos antes de um mundo natural existir. Antes de andarmos com Jesus, antes de conhecermos a verdade, o Evangelho, nós estávamos presos na mentira, no engano, nós não entendíamos nada, irmãos. Achávamos que acreditávamos em Deus, achávamos que tínhamos uma religião, mas na verdade, irmãos, nós estávamos na cegueira. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e esta verdade vos libertará. Dia a dia, irmãos, vou fazer vídeos falando sobre experiências que eu tive com cura e libertação. Meu nome é Pastor Sérgio Calegari, ministro cura e libertação. E durante muitos e muitos anos, irmãos, cerca de 30 anos, né? Faz 40 anos que eu me converti, mas faz cerca de 30 anos que eu lido com cura e libertação. Vi muitas coisas, irmãos, que se você me falasse eu não iria acreditar. Muitas coisas eu precisei presenciar e ver com os meus próprios olhos para saber que isto era real. Mas tudo que eu vou falar, tudo que eu faço, irmãos, é baseado no Evangelho de Jesus Cristo, a única verdade, porque a Bíblia nos ensina: conhecereis a verdade, e esta verdade vos libertará. Muitos, irmãos, estão presos em cadeias espirituais, em prisões espirituais, em maldições familiares, lembrando que toda maldição, toda prisão, todo mal, ele é quebrado através do conhecimento de Jesus Cristo. A verdade, o Evangelho, ele nos liberta de todas as amarras do passado. Vou começar hoje, irmãos, com uma série de estudos baseados na Bíblia. Tudo que você vê eu falando, irmãos, vai estar baseado na Bíblia, com versículos bíblicos, porque esta, irmãos, é a única luz, é a única verdade que liberta. O mundo está cheio de falsos deuses, falsas religiões, falsos mestres. Lembrando um princípio: Satanás se transfigura em anjo de luz, para que, se possível fosse, enganar até os escolhidos. Então, à luz da palavra, que é o Evangelho, irmãos, você vai ser liberto, você vai receber entendimento, sabedoria, e vai haver uma transformação na sua vida, amém? Muitas coisas que você tem passado e vivido, irmão, são prisões espirituais, são maldições que entraram na tua vida por causa do pecado, por causa de falsas religiões. A Bíblia, irmãos, nos ensina tudo o que nós precisamos saber, e nós vamos destrinchar dia a dia aquilo que você precisa saber. A Bíblia, irmãos, vai ser a nossa luz, a nossa diretriz, aonde nós vamos buscar a resposta. E você pode ter certeza, irmãos, que toda a resposta que você precisa está na palavra de Deus e no Evangelho de Jesus Cristo. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ele veio libertar os cativos, ele veio tirar aqueles que estavam presos em prisões espirituais, amém? E nós vamos aprender isso nessa série de estudos. O nosso canal
chama Canal Farol e Natureza. Eu peço que você acompanhe, eu peço que você se inscreva, eu peço que você curta e você compartilhe, porque eu tenho certeza, irmãos, que muitas pessoas precisam saber desta verdade, porque estão presas. E só o conhecimento da verdade que liberta. Você vai entender por quê de tantas coisas ruins acontecerem na tua vida. Ai, demônios, irmãos, espíritos malignos que são familiares. Eles permanecem numa família por gerações e gerações. Ele estava no vô, o vô morreu, ele passa para o filho morreu, ele passa para o neto, do neto passa para o sobrinho. E isso só é quebrado, irmãos, quando você aceita Jesus e quebra esse ciclo. A Bíblia diz também sobre o sexo, irmãos. O sexo ilícito. O que é o sexo ilícito? O sexo ilícito é o sexo feito fora do casamento, porque o sexo é para o casado. Hoje em dia, as pessoas acham um absurdo isso, irmãos. Por quê? Porque a arma que Satanás tem para amaldiçoar a tua vida. A Bíblia diz que toda vez que você se deita com alguém, se relaciona sexualmente com alguém, você se torna um com esta pessoa. Então tudo que há de mal na vida daquela pessoa passa para a sua, e de você passa para a pessoa. Imagina se a pessoa saiu com 50 pessoas. Você vai estar herdando a malignidade destas pessoas. Isto faz uma rede, irmãos, isso faz um ciclo que amaldiçoa a tua vida. Eu falo para as pessoas, por isso que Satanás tem investido tanto na liberdade sexual. O inimigo, irmão, Satanás, o inimigo da alma do homem, ele facilita as coisas para prender o homem, para derrotar o homem. Então, irmão, se inscreve no canal Farol e Natureza, você vai entender muitas dessas coisas, entendeu? E dia a dia eu vou trazer estudos bíblicos que vão fazer cura e libertação, porque ele veio libertar o cativo. Jesus veio libertar os cativos, os presos em prisões. E a Bíblia diz que Jesus, ele levou cativo o cativeiro e deu dons preciosos aos homens. Me acompanha, canal Farol em Natureza. Vão ser assuntos, irmãos, como diz, tremendos, muitas experiências de cura, de libertação, de possessão demoníaca, de maldições, ataques espirituais, batalhas espirituais. Mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Se inscreve nesse canal, irmãos, porque eu tenho certeza que o conhecimento da verdade, que é o Evangelho de Jesus Cristo, vai te libertar de muitas coisas.